Então vamos lá, aqui é a Vânia Ferrari, descabelada como sempre, desbocada como nunca, falando de um assunto super indigesto para a maioria das empresas e das pessoas no século XXI, que é empoderamento da mulher. Esses trabalhos aqui, para constar, são do Vicky Muniz. Muito bem, primeiro a gente tem que saber que em alguns países a autonomia das mulheres é absolutamente inexistente. 2016 e tem ainda 100 milhões de meninas que não são autorizadas a estudar, que estão, portanto, excluídas do direito à educação. E isso é gravíssimo, isso está acontecendo no mundo agora, né? Segundo o Fórum Econômico Mundial, nós vamos demorar 170 anos para ter igualdade de direitos se nós continuarmos nesse ritmo de tartaruga que estamos no século XXI. É o tempo que o mundo levará para erradicar a desigualdade de oportunidade de trabalho, salários entre homens e mulheres. Se a gente considerar, sobretudo, os aspectos educacionais, como nós estamos sendo educados, meninos e meninas, nas escolas e nas empresas, políticos, né, com nosso total afastamento do cenário político e, sobretudo, sociais. A gente está falando dos nossos papéis como mulheres em todos esses âmbitos. Aí, para piorar a nossa situação, algumas marcas fazem algumas gracinhas. A Skol, por exemplo, nesse carnaval ou no outro, não me lembro, lançou esse slogan: esqueci o não em casa. Ai, que fofo! A ponto de algumas mulheres e alguns homens imediatamente começarem a fazer intervenções nesses cartazes. Esqueci o não em casa e trouxe o nunca, né? Esqueci o não em casa e trouxe o nunca. Mas esse tipo de ação que vai pra rua. Ninguém brecou esse negócio, ninguém viu, alguém aprovou esse negócio, né? Alguém disse: ai, que legal, que ai, que divertido, né? Isso foi pra rua. E aí a emenda fica pior que o soneto, porque olha a reação da marca. Eles saem com esses pôsteres novos dizendo: quando não quer, o outro vai dançar, tomou bota, vai atrás do trio, não deu jogo, tire seu time de campo. Mas eles continuam se referindo às mulheres assim: não deu jogo? Ah, legal. Não foi legal. Outras marcas continuam fazendo grandes besteiras, porque não põem a mão na consciência, porque não pensam. E na Semana da Mulher, uma marca importante me diz assim, ó: tenha mais tempo livre. Semana da Mulher, tenha mais tempo livre. Põe a mão na sua consciência. Do que é esse produto? É um smartphone? É um tablet? É algo para a mulher ter mais tempo livre do ponto de vista pessoal e profissional? Do que nós estamos falando? Estamos falando de uma máquina de lavar. Enfim, há esperança, porque algumas outras marcas, como a Avon, lançam palavras para conhecer e inspirar. Ela dá repertório para as mulheres e para os homens, para que nós possamos entender e poder expressar o nosso desejo nesse momento. E então, essas palavras estão divulgadas com as suas explicações. Algumas a gente já conhece, embora a gente confunda. Por exemplo, feminismo não é o antagonismo de machismo, porque no machismo homens e mulheres acreditam que nós somos inferiores. No feminismo, homens e mulheres acreditam que nós somos iguais. Então, não é antagônico. O que é empoderamento? É importante saber. O que é sexismo, patriarcado, misoginia. Mas mais importante do que isso, a gente começa a perceber que algumas coisas que a gente achava que eram normais não são. Por exemplo, o que é appropriating? Quando um homem se apropria da ideia de uma mulher e leva o crédito por ela em reuniões. Quantas vezes isso já não aconteceu na sua carreira, na minha, de mulheres que vocês conhecem? Gaslighting. Violência emocional por meio de manipulação psicológica que leva a mulher a achar que enlouqueceu ou duvidar do seu senso de realidade, suas próprias memórias, percepção, raciocínio, etc. Eu não sei se eu pronunciei certo porque eu não falo inglês. Só falo francês, porque não serve pra nada. Mas enfim, se não tiver pronunciado correto, você pelo menos entendeu aqui o que significa. Olha isso, homem dedica seu tempo para explicar algo óbvio e fala didaticamente como se ela não fosse capaz de compreender. Afinal, ela é mulher. Eu vou botar esse material lá no meu site para você baixar e compartilhar, tá?
Então, tem uma gênese do preconceito. Essa gênese também está na língua portuguesa, que é uma língua eminentemente masculina, na medida em que a gente se refere às coisas sempre no masculino. E olha que legal, temos a influência da cultura sobre a linguagem. É a forma como a gente vê o mundo que gera a língua. E, consequentemente, é a língua que reforça a cultura. Então, a discussão sobre presidente e presidenta não é frescura. É pra gente pensar mesmo, independente de quem estava no poder, tá? Mas é preciso pensar. Poeta e poetisa, e assim por diante. Vamos pensar sobre isso e vamos pensar com muita honestidade intelectual. A Simone de Beauvoir aparece aqui como um oásis. Ela diz que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, que a liberdade seja a nossa própria substância. Então, na dúvida, irmão, vai estudar. Esse livro, Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, é uma importante referência para a gente pensar feminismo no século XXI. Vai dar uma olhada. E tem na internet também um link de um documentário onde ela fala sobre esse livro. Acho bem importante você olhar também. A informação está aí para quem quiser. Né? A ONU Mulheres lança o seu princípio de empoderamento das mulheres, informando as empresas que igualdade significa negócio. Minha mãe costuma dizer que tem 2 jeitos de aprender, pelo amor ou pela dor. Se você não aprende pelo amor, descobrindo por si só que mulheres são iguais aos homens, aprenda pela dor. A sua empresa vai perder 18,3% de rendimento e de valor das ações se a sua empresa for feita de homens brancos entre 30 e 45 anos. Se a sua empresa incluir gays, transexuais, negros, pessoas com deficiência, mulheres, obesos, todas as minorias, a sua empresa tem mais chance de se dar bem nesse mundo. Aqui estão os 7 itens de empoderamento. O que eu gosto mais é esse: medir e documentar e publicar os processos da sua empresa, os progressos, melhor dizendo, na promoção da igualdade de gênero, mas todos os outros também vão mudar o jeito da sua empresa ver o tema. Isso nunca foi um vestido. É isso, né? Nós temos muita força, muita inteligência, muita didática, muita capacidade de liderança, capacidade de se relacionar interpessoalmente. Então, tudo isso é igual aos homens em todos esses aspectos. Então, a gente precisa ser igualmente visto. Eu vou botar tudo isso no YouTube pra gente conversar. Aqui estão os meus contatos, apareceu do além, porque não era agora, era lá no fim, mas enfim, minha televisão tem vontade própria. E aí, olha os exemplos da língua portuguesa de patriarcado. A gente sempre diz alunos e alunas aplicados, mesmo que a classe tenha 39 alunas e um único aluno. Na designação de seres inanimados, que nem sexo possuem, a gente continua falando no masculino. Havia papéis, gravuras, revistas e canetas espalhados. Com o pronome de gênero neutro, como alguém, ninguém, a gente faz a mesma coisa, né? Ficava horas na janela a ver se alguém conhecido passava. Não havia ninguém famoso na reunião. Então, esses são alguns dos exemplos de como a nossa língua é masculina e como isso reforça a cultura e o mapa mental das pessoas. Não precisa ir longe. Para o Facebook, eu sou um empresário. Não tem gênero feminino para empresária numa empresa do Vale do Silício. A gênese é ainda anterior a tudo isso, né? Porque a gente observando, os nossos antepassados observando o céu e vendo que a natureza se transformava a partir do mapa das estrelas e dos planetas no céu, eles começaram a entender que era melhor plantar numa determinada época, era melhor colher numa determinada época, à luz desses mapas. E aí eles deram nomes para as estrelas do céu, as composições celestiais. Um desses nomes é Marte, representado por esse... Como se chama isso que os homens antigamente usavam para se defender nas guerras? Capitão Marvel tem, Capitão América tem. Escudo. Escudo e uma seta. E a mulher, a deusa Vênus, representada como um espelho. Aqui já começa a confusão. Na hora de descrever as diferenças dos símbolos, olha como aparece o deus Marte.
força bruta, masculinidade, agressividade, violência, confiança, eco, ambição e competição. E para a mulher, deusa do amor e da beleza, que se assemelha a um espelho. Representando assim esse objeto na mão da deusa Vênus, a qual teve uma relação com Marte, muito embora fosse casada com Vulcano. Quer dizer, o site, além de não dar nenhum atributo bom para a mulher, ainda falou que ela não era muito honesta. Bacana isso, né? Ou seja, isso prejudica muito essa linha do tempo. Se a gente lá no século IV antes de Cristo começou lá em Atenas a pensar sobre isso, e quem pensou isso foi Aristóteles, que via Sócrates e Platão excluindo as mulheres das discussões, porque elas e os escravos não eram dignos de fazer parte das discussões, Aristóteles aparece para falar, ué, acho que tá estranho, acho que a mulher devia participar sim. Mas só foi lá séculos depois, no século XIX, que surgiu uma autorização federal para a gente poder estudar. Em 32, o direito ao voto. Em 62, a gente pôde ter CPF. Olha que legal, porque até então a gente estava sob tutela dos nossos maridos. Eu estava fodida. Em 76, 20% das mulheres... apenas 20% das mulheres trabalhavam. Em 88, na Constituição de 88, a gente teve direito e dever igual no papel. E só em 2006 a Lei Maria da Penha foi aprovada, né? Ou seja, tem muita coisa pra gente fazer ainda, gente. Tem um trabalho enorme. Então eu queria que você compartilhasse, discutisse, comentasse, curtisse esse vídeo, para que ele pudesse chegar a muitos olhos e ouvidos. E essa possa ser a nossa pequena contribuição para transformar esse mundo num mundo mais justo. Direito só é humano se ele é para todo mundo, viu? Então, compartilha e vamos discutir esse tema com seriedade que ele merece, tá bom? Uma ótima semana pra gente. Até mais.